Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, atitude, já se inscreve no canal, já passa com o pneu em cima do like. E bora lá que hoje eu vou começar uma série pra vocês sobre todos os carros que eu tive, o porquê que eu troquei esses carros, qual a minha experiência com esses carros. Já gravei um vídeo disso sobre o Up algum tempo atrás, então considere que o vídeo do Up é o quarto vídeo da série que foi postado em ordem errado, mas eu queria gravar tudo hoje, mas infelizmente eu já tinha gravado esse vídeo, por que não começar já falando do primeiro carro, que seria um Astra Sedan, que foi o meu primeiro carro comprado em 2017, né? Era um Astra Sedan 2003, 2004, foi um carro comprado mais na emoção do que na razão, porque eu sempre disse aqui no canal que o Evo era o carro dos meus sonhos e o Astra era o mais próximo possível, visualmente falando, de um Evo que eu conseguia. E olha que são bem diferentes, são carros completamente em nichos diferentes, vamos dizer assim, mas era um carro que eu achava muito similar na época e que eu acho bonito até hoje. Mas ele tinha um motor 2.0 aspirado de 116 cavalos, com 17,3 kgfm de torque, só a gasolina, com um câmbio manual de 5 marchas, que garantiu o carro aí um 0 a 100 em 10,5 segundos. Até que era um 0 a 100 aceitável, considerando que era o Astra Sedan, então ele era mais pesado que o convencional, e era um motor mais, vamos dizer, com a potência mais baixa nesses 2.0 família 2 da GM. Ele tinha acelerador a cabo ainda, não era acelerador com borboleta eletrônica. Ele já era um modelo com frente locomotiva que acompanhou o Astra até o final da vida, né, em 2011, mas era um carro que eu pessoalmente, quando eu comecei a procurar, eu estava em dúvida entre o Astra, já com essa frente, né, o Vectra, e o Vectra, no caso, o modelo anterior, de 97 e tal, eu não lembro exatamente se era o Vectra CB, eu nunca lembro esses nomes aí, mas era aquele Vectra mais esticado com motor 2.2, era um carro que realmente tinha bastante potencial, eu tinha bastante interesse nele, mas acabou que eu não achei nenhum em bom estado, né? O que eu queria mesmo, que na época eu lembro que era 13.700, foi vendido antes mesmo de eu conseguir ver o carro, no caso vim ver o carro em BH, na época eu morava em Muriaé, mas eu tinha que vir em BH para poder ver os carros, porque em Ouro Preto ou eu comprava um Gol ou eu comprava um Uno. Basicamente isso. Ouro Preto e Mariana não tinha opção de carro naquela época. Enfim, esse carro eu fiquei basicamente com ele 6 meses, porque eu tive bastante problema durante o decorrer do tempo e acabou que um dos problemas que eu vou citar para vocês me deu, vamos dizer, um pouco de receio de continuar pegando estrada com ele, porque eu rodava muita quilometragem. Basicamente, por fim de semana eu rodava por volta de 600 km. Isso pra mim era muito, considerando que meu pai, minhas tias e tal. Pra vocês terem ideia, o carro da minha tia é um Focus 2017, ele tá com 15 mil quilômetros até hoje. Então os carros são realmente pouco rodados na minha família. O Gol que meu pai teve foi vendido, vou citar ele em um dos vídeos aqui da série, que foi um dos meus carros também. Mas ele foi vendido de 2010 até 2017, foi 2018 que eu acho que ele foi vendido. Final de 2017. Ele estava com 46 mil quilômetros, então foi muito pouco rodado, considerando que foram 7 anos de uso. Enfim, primeiro problema que eu tive com o Astra, enquanto estava comigo, né, eu separei em duas categorias, enquanto estava comigo e depois que ele passou para o meu pai, que vocês vão entender no decorrer desse vídeo, foi que assim que eu cheguei em casa, eu comprei o carro aqui em BH e fui para Ouro Preto, fui acelerando o carro, moendo o carro para testar realmente, obviamente, moendo, considerando que eu tinha tirado carteira há pouco tempo e tal. Então, nos meus limites, vamos dizer assim, né, assim que eu cheguei em Ouro Preto, eu não consegui nem entrar na garagem com o carro, que a bateria já riou. Isso era um problema que tinha me dado um pouco de receio, porque quando eu comprei o carro, ele estava sem a bateria, então os caras lá da loja falaram, não, a gente vai pegar a bateria de outro carro para poder colocar nele. E eu fiz o teste do carro, obviamente, com ele com bateria e tal, mas chegando em casa a bateria já riou, não consegui guardar o carro na garagem, deixei ele dormir na rua mesmo, e no outro dia fiz a famosa chupeta com o outro carro lá e troquei a bateria, né? E durante essa noite, eu notei que também, no outro dia de manhã, obviamente, o pneu tinha dado 2 bolhas. Então, bolhas são coisas que podem te dar dor de cabeça caso o pneu estoure, pode levar o pneu a estourar ou algo do tipo, enquanto você está andando. Então, eu fiz a troca dos 2 pneus, peguei, se eu não me engano, era um Pirelli P7, a medida eu lembro que era 19560, foi a medida que eu peguei exatamente, né, 19560 Aro 15.
Não lembro exatamente o valor que eu peguei, mas eu sei que o valor total dos pneus mais da bateria ficou por volta de R$ 900. Então no primeiro dia com o carro, no segundo no caso, já foi R$ 900 embora. Eu já tinha o dinheiro guardado para a revisão inicial, né? Então, além disso, eu fiz a revisão de troca de correia, troca de óleo, troca de filtros, etc. Mas teve esse gasto a mais de 900 aí, só com coisas que estavam imprevistas, né? Porque não tinha sido visto na hora que eu comprei o carro. Eu sei, eu poderia ter entrado em contato com a loja para poder resolver isso com a loja, ter o reembolso disso, mas a loja era em BH, o contato era muito ruim, então acabou que eu fui mais pela emoção de estar com o meu carro lá e não queria ficar sem carro de novo, né? Então, basicamente, isso foi uma coisa que eu não recomendo que vocês façam, mas eu acabei fazendo na época, justamente porque eu fui mais pelo lado da emoção do que pelo lado da razão. Segundo problema, a documentação do carro foi extraviada 2 vezes. O carro foi comprado em uma agência no bairro Tirol, aqui de BH, não lembro o nome da agência, mas também não recomendaria para ninguém. Mas eu comprei o carro na agência, mas ele estava no nome de outra pessoa, que era o dono, que morava em Contagem. É bem perto, né? Tirol, Contagem ali e tal. Mas o dono vivia viajando, indo para a roça e tal, então ele não tinha tanta disponibilidade. Então ele foi lá, pediu a segunda via do documento a primeira vez, extraviado. Pediu a segunda vez, extraviado. Na terceira vez que eu fui receber o documento em casa, e aí sim, ainda consegui perder esse documento em casa, mas felizmente foi encontrado aí depois de pouco tempo. Então, só nisso aí eu já perdi basicamente uma boa dor de cabeça, já tive uma boa dor de cabeça, porque eu tive que ficar correndo atrás do dono para conseguir segundas vias da documentação, né? O documento em si estava comigo, mas o documento de transferência, que tem aquele prazo de 30 dias, havia sido extraviado 2 vezes. Terceiro ponto, isso aí já tinha mais ou menos 3 meses que eu estava com o carro. O atuador de marcha lenta, que ele tinha pelo fato de ter o acelerador a cabo, né, simplesmente estragou. Ele falou, opa, vou parar de funcionar, e me deixou na mão no meio. Eu estava saindo da faculdade na época, ele simplesmente não mantinha o carro ligado. Então, para eu manter o carro ligado, eu tinha que manter o pé acelerando, né, para quando parava no semáforo e tal, com o pé na embreagem ou no ponto morto, com o carro acelerando, porque senão ele morria. Então era bem chatinho. Eu lembro que eu gastei por volta de R$ 460 reais, eu comprei o original mesmo, porque lá em Muriaé não tinha muitas opções de peças, né, para poder fazer a aquisição. Eu não ia comprar pela internet, eu ia ter que esperar a peça chegar, eu não podia deixar ficar sem usar o carro, porque eu tinha que pegar ele para ir trabalhar, ir para a faculdade, e acabava que era muito longe. Então eu precisei correr para poder resolver isso o mais rápido possível. Depois disso, eu já tinha feito a troca dos pneus, né? Que eu falei lá no começo, eu tive que trocar novamente os pneus 2 vezes. Por quê? Porque simplesmente eles furavam. Parecia que esse carro estava carregado, não fazia sentido o que acontecia com ele, porque sempre tinha alguma coisa para me estressar. Troquei os pneus, furou. Troquei os pneus, furou de novo, e era sempre os pneus dianteiros. Não fazia sentido. Eu cheguei a arrumar ele com aqueles, tipo um macarrãozinho que coloca, né? Uma vez que ele tinha furado em Ouro Preto. Chegou em Muriaé, o pneu simplesmente furou de novo. Então, não foi no mesmo lugar, foi em lugares diferentes, mas simplesmente acontecia alguma coisa nesse carro que parecia que tinha algo que impedia de eu continuar andando com ele. E realmente, vocês vão ver mais um pouco para frente, que talvez isso tenha me deixado um pouco de receio e me impediu, aliás, me ajudou a ter um pouco mais de precaução enquanto eu dirigia esse carro. O quinto ponto dele, que eu tive de problema comigo, foi que o ar-condicionado simplesmente parou de funcionar, mas como estava em época mais fresca e tal, eu não liguei muito para isso, continuei usando o carro, nem mandei arrumar o ar-condicionado, mas pelo que eu entendi, eu cheguei a olhar o que poderia ter acontecido. O cara falou que tinha uma rachadura na mangueira lá que estava fazendo o gás do ar vazar. Então funcionava a ventilação, funcionava o ar quente, mas o ar-condicionado gelado, né, o ar frio, não funcionava. E o último ponto que aconteceu comigo é que o eixo traseiro do carro simplesmente quebrou no meio de uma curva. Eu estava indo de Ouro Preto para Muriaé, igual eu sempre ia, por volta de 4 horas, 4h30 da manhã, e subindo a Serra de Mariano, o eixo simplesmente quebrou e eu saí rodando com o carro. Infelizmente, por causa disso, eu acabei batendo no meio-fio. Graças a Deus, eu não cheguei a entrar no caminhão que estava vindo, né? Tinha um caminhão-tanque vindo, mas eu consegui tirar o carro e bati no meio-fio. Até hoje está quebrada lá
o negócio no acostamento, né? Sempre que eu passo por lá, até comento com a Grazi, ó, aquela ali é a curva que eu batia. Ela tá até rindo ali. Mas ele simplesmente quebrou, a roda tombou. Eu lembro de ter visto a faísca, né, da roda raspando no chão, pelo retrovisor, e simplesmente bati no meio-fio. Felizmente não teve nada mais grave. O motor chegou a descer, tinha o protetor de cárter, então ele segurou o motor, né? Mas de qualquer forma eu tive que mandar fazer a retífica do cabeçote, porque eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas foi um custo de remontagem de motor, e nisso aí foi uns 3.500, 4.000 reais só nisso, além do guincho, que foi da saída de Mariana até dentro de Mariana, que o carro foi arrumado em Mariana, foi 400 reais, era um caminho aí de por volta de 15 minutos, 400 reais por 15 minutos, o taxizinho caro, viu? Foi realmente pesado. A vantagem que tinha sinal de telefone por ali, eu tive que andar um pouco só para frente e tinha sinal de telefone normal. Mas eu estava muito devagar pelo fato que no dia estava chovendo, então era de madrugada, estava chovendo e estava com neblina. Então estava aí por volta dos 40 a 60 km por hora e por isso eu não tive, não foi mais grave, né, basicamente. Então a vantagem é essa, eu já tinha um pouco de receio com o carro pelo que já tinha acontecido antes com os pneus. Então, comigo, foram esses problemas que aconteceram. Apesar de todos esses problemas, eu gostava muito do carro. Eu sempre me falava, não, vende esse carro, pega um outro carro mais barato, até você ter dinheiro para comprar um outro carro maior e tal. Mas, no geral, eu conseguia manter o carro, porque ele era bem econômico, por volta de 100 km por hora, aí fazendo 14,5 km por litro. Na época, a gasolina era muito mais barato. Então, eu com um salário de R$622, que eu lembro que era meu salário de estagiário, conseguia manter o carro tranquilamente. Obviamente, eu tinha dinheiro guardado. Se eu não tivesse dinheiro guardado, com certeza eu não teria conseguido manter. Mas, de qualquer forma, era um carro que me trouxe bastante alegria por um lado, mas me trouxe bastante dor de cabeça por outro. Então, depois desse caso do eixo ter quebrado, esse carro passou a ser o carro do meu pai e eu peguei o Gol, que é o vídeo que eu vou passar em seguida para vocês, né? Porém, ainda assim, com meu pai, antes dele vender esse carro, ainda teve mais problemas. Então, não foi só isso, né? Eu lembro que o mecânico falou que pela forma que o eixo quebrou, ele já estava quebrando há muito mais tempo, só que a vistoria, né? A vistoria, não é pré-compra nesse caso, a vistoria cautelar não pegou esse tipo de coisa, porque eles não avaliam realmente a peça em si, não levanta o carro, o cara que entra embaixo do carro, com baixa iluminação e tal. Acabou que não pegou esse tipo de coisa e felizmente não foi tão grave, né? Então, o primeiro lugar de coisas que aconteceram com meu pai que mais deu dor de cabeça foi que teve um vazamento no radiador e com isso queimou a ajuda do cabeçote, teve que retificar o cabeçote do carro. Aí nisso a gente descobriu que o cabeçote do carro não era o cabeçote do 2.0, era o cabeçote do 1.8. Então nisso aí já foi mais uma coisa que estava camuflada no carro. O painel do carro parou de funcionar. O cárter do carro furou 2 vezes. Não foi só uma, foram 2 vezes. Com pedra, né? Então isso pode ter acontecido pelo fato de estar em Ouro Preto, mas outros carros que já foram dirigidos lá nunca tiveram esse problema, né? Pelo menos dentro da minha família. Só o Astra realmente continuava tendo o mesmo problema, mesmo tendo o protetor de cárter, e não era de plástico, não era material fraco, era um metal bem resistente, até teve uma pedra que rasgou ele de ponta a ponta. E além disso também teve o sistema eletrônico do carro que estava roubando a bateria. Então foram muitas coisas que foram acumulando e nisso levou meu pai também a trocar o carro, né? Como meu pai utilizava o carro só na cidade, não teve esse problema de eu trocar o Gol com ele e tal, porque ele mal utilizava o carro, ele usava a moto dentro da cidade e quando ia para alguma consulta médica, para fazer compra, essas coisas, aí sim ele pegava o carro, mas quando saía da cidade, basicamente ele não utilizava nem o Astra nem o Gol, né? Normalmente era o Fox da minha tia, que já apareceu aqui no canal, que normalmente é o carro, vamos dizer assim, utilizado para viagens lá de casa, basicamente isso. Mas então, comentem aí se vocês já tiveram algum problema com algum carro de vocês, se você já teve essa experiência com o Astra e tal, o que vocês achavam. Eu pretendo comprar um outro Astra num dia para poder montar para a pista, mas isso vai ser muito mais para frente, vai ser um projeto de um Astra Turbo, vai ser
alguma coisa que vai levar um dinheiro considerável. Se tudo der certo, o canal vai permitir isso. Mas comentem aí o que vocês acharam, qual a experiência que vocês tiveram com o carro de vocês. Se vocês teriam vendido antes, se vocês teriam mandado benzer o carro. Eu até acho que meu pai levou o carro num padre, ou levou a chave num padre para benzer. Então, é bastante coisa que foi acontecendo num intervalo aí de 6 meses comigo, mais 6 meses com meu pai. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!